E cura. Eu quero trazer uma mensagem para você, uma mensagem que vai ajudar você a ter fé. Preste atenção, olhe para cá, olhe para frente. O Senhor Jesus, ele tinha entrado dentro de uma sinagoga. O que é sinagoga? Era um templo judeu, onde os judeus se reuniam num dia de sábado. Só que eles só ouviam a palavra e achavam que não podia ajudar ninguém no dia de sábado. E Jesus foi ali naquele local e todo mundo ficou observando Jesus para ver se ele ia orar, curar, libertar. Porque todo dia é dia de ajudar, né? Todo dia é dia da gente fazer o bem. Todo dia a gente pode ter fé, pedir a Deus, receber, contribuir, perdoar, doar, né? E naquele dia específico, Jesus estava dentro daquela sinagoga e de repente ele percebeu que tinha um homem lá no início, perto da porta, talvez encostado na parede, e ele estava com a sua mão encolhida. Por quê? Porque a sua mão era mirrada, ou seja, era uma mão seca. A mão dele era seca, ele não podia se mover com ela, ele não podia fazer nada. E Jesus então, percebendo a sua dificuldade, olha que aquele homem estava no templo, mesmo ele com a mão mirrada, ele tomou decisão: eu vou até o templo. Quantas pessoas às vezes podem estar nos templos, podem participar de um culto como esse, e às vezes coloca obstáculos e barreiras, né? Logicamente que nós temos que correr atrás, trabalhar, lutar, mas não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem, né? Você vive do seu trabalho, mas o teu espírito, a tua alma, a tua mente precisa receber o alimento espiritual. É por isso que é importante as pessoas congregar, ir ao templo. O pastor, a pastora, o bispo, seja quem for que estiver pregando, tem o dever de trazer uma palavra que possa fazer você ter fé. E quando Jesus viu aquele homem ali, encostado, talvez desanimado, não é assim? Quando a pessoa tem um problema, ela fica sem esperança, sem expectativa, perguntando: será até quando eu vou ficar dessa maneira? Até quando a minha vida não vai ter uma saída? Veja só, né? Às vezes a pessoa levanta, amanhece e fica perguntando: meu Deus, até quando eu vou ficar doente? Até quando eu vou ficar nesta opressão? Mas eu quero falar algo para você: nenhuma libertação ela acontece se a pessoa que está com problema não se revoltar contra o problema, falar assim: eu não aceito ficar desse jeito. Se existe um milagre, se existe uma saída, meu Deus, eu quero, eu preciso. Deus gosta quando você que está aqui, quando você que está aí online, toma a decisão de não aceitar ser oprimido pelo problema que você está passando. Logicamente que não tem ninguém que não enfrente dificuldade, preste atenção, não converse agora. Não existe ninguém que não enfrente dificuldade. O Senhor Jesus falou assim: olha, no mundo vocês terão aflições. Ele já deu o aviso. No mundo você vai passar por aflição. Não falou qual seria, Luciano. A aflição da doença, a aflição da depressão, a aflição do desemprego, a aflição de não ter muitas vezes nem o que comer, a aflição de ter compromisso e não conseguir cumprir, a aflição no relacionamento conjugal, brigas constantes, angústia na alma,
Ele diz que nós teríamos aflições, mas ele falou também, diante da aflição, tenha bom ânimo. Você diria, pastor, como que eu vou ter bom ânimo diante do que eu estou enfrentando? Logicamente, se você está com aflição e você não procura se aproximar de Deus, se você está oprimida, deprimida, com problema, ao invés de você buscar Deus, você começa a ir por caminhos piores. Você vai para o caminho da bebida, do caminho das drogas. O seu problema não vai resolver, só vai piorar. Mas quando você toma a decisão, eu quero que a minha vida tenha uma mudança, Deus olha para baixo e começa a providenciar um meio pelo qual a sua libertação aconteça. E esse homem estava dentro do templo, estava ali oprimido, abalado, abatido, e Jesus viu, presta atenção, Jesus vê o estado do teu espírito, Jesus vê quando você está mal, ele olha para baixo e fala, nossa, minha filha não está bem, o meu filho não está bem, só que ele espera que você, que já entende, seja criança, porque as crianças hoje, elas estão muito espertas. As crianças antigamente não tinham tanto conhecimento. Hoje uma criança de 6 anos, 8 anos, ou menos ou mais, ela já tem inteligência. Então, quando uma criança que já entende, vê a mãe enfrentando problema, mas pastor, eu criança posso ajudar minha mãe e meu pai? Pode, como? Dizendo, meu Deus, ô Jesus, toca na minha mãe, toca no meu pai, liberta, Senhor. Então quando Jesus viu aquele homem, que ele estava ali para baixo, quem sabe você que está me assistindo está para baixo, você não está bem, você está, pastor, hoje eu estou pensando em fazer uma loucura, pastor, hoje eu estou pensando em cometer algo terrível, pastor, eu não quero nem viver mais. Sabe aquela pessoa que às vezes pensa em tirar a vida? Porque muitas vezes a preocupação é tão grande, né? Que existe alguma coisa que leva o problema, ele não nasce sozinho. Às vezes existe situação que vai levando a pessoa a ficar deprimida. A falta da solução do problema leva a pessoa a ficar para baixo. Jesus chamou aquele homem e diz assim, olha, vem para o meio, que saia daí onde você está, não se entregue, venha para o meio. Olha que coisa forte. Aí o que Jesus está dizendo para você e para mim hoje é para você não se entregar, você não aceitar que esse problema venha te escravizar, né? E a Bíblia fala assim, não vos conformeis com essa situação. Pastor, como é que eu faço para mudar isso? Olha, a Bíblia fala assim, clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que você não imagina. Pastor, mas eu sou falha, eu sou um homem falho, pastor, eu sou cheio de defeito, não tem problema. Mas se você crer, se você falar, meu Deus, me ajuda, providencia que a porta se abra, meu Pai, providencia com que a minha cura brote. Meu Deus, eu não aguento mais ficar sem dormir, eu quero dormir, eu entrego nas tuas mãos, porque olha, existe situação que a pessoa não quer falar, mas está oculta no coração dela. A pessoa não quer falar para ninguém, mas ela está sofrendo, ela está abalada. Então a Bíblia fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. É isso que esta palavra significa. Quando Jesus falou para esse homem, vem para o meio, é como se ele estivesse falando para você nesta noite, entrega para mim esse problema do seu casamento, entrega para mim esta enfermidade, entrega para mim esse vício, entrega para mim essa angústia que te abala, entrega para mim esse vício que te domina. Coloca diante de mim. Quando você coloca na mão de Deus, Deus manda fogo do céu e queima o que não presta. Jesus então chamou aquele homem, ele veio para o meio. Quando ele chegou no meio,
ali onde Jesus estava, Jesus falou assim: estenda a sua mão. Olha que coisa forte. Estenda as tuas mãos. E quando ele estendeu aquela mão mirrada, aquela mão seca, que não podia ajudá-la a trabalhar. Às vezes a pessoa está tão mal, está tão ruim, que ela não consegue romper, a pessoa trava. Mão mirrada, mão seca, simboliza o quê? Simboliza quando a gente está para baixo, quando a gente acha que não tem jeito. Mas nesta noite, não importa a situação que a sua mãe, que o seu pai, que o seu filho, que a sua irmã, que o seu amigo esteja, mas se você neste momento falar: meu Deus, eu coloco em tuas mãos, fala o nome da pessoa, eu coloco nas tuas mãos essa amiga minha, esse amigo meu, o meu pai e a minha mãe, eu peço ao Senhor, assim como o Senhor curou a mão daquele homem, manda um anjo da cura, Senhor, entrar lá na minha casa, tocar lá naquele hospital, naquela UTI, naquele local onde a pessoa está enferma. Meus queridos, é tempo de nós crermos em Deus. É tempo de você parar de ficar reclamando, de você se sentir: pastor, ninguém me ajuda. Para de se sentir coitado e coitada. Deus não nos abençoa quando a gente fica reclamando, dizendo: eu sou a pior. Não, você não é pior. Você é uma bênção, porque Deus, Ele está trabalhando na sua vida. Até aqui o Senhor tem te ajudado. Hoje Deus já operou um milagre. Qual, pastor? Você amanheceu. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas estão presas? Quantas pessoas sofreram acidente? Você pode estar enfrentando um problema agora na tua casa, mas tem gente em situação pior do que você. Tem pessoas que estão em pior estágio do que você. Então agradeça por aquilo que você tem. Agradeça pelo pouco que você conquistou. Seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. E assim aquele homem veio com a mão mirrada, e Jesus falou: estenda a tua mão. Ele estendeu a mão, e aquela mão seca, sem condição, Jesus orou sobre aquele homem, e a mão dele foi restaurada. É isso que Deus faz. Ele restaura. Quando você amanhece, Deus está falando assim: eu estou te dando a oportunidade de você ser um filho, uma menina melhor. Quando você amanhece, Deus está falando assim: eu estou te dando a oportunidade de você deixar de ser seco, deixar de ser mau. Eu quero que você nesse dia seja uma pessoa melhor. Por isso, meu querido, minha querida, nesta oportunidade, quando o Senhor Jesus, Ele vê aquele homem lá no início daquele templo, Ele fala: vem para o meio. Disse ao homem que tinha a mão mirrada, Jesus falou para ele: levanta-te e vem para o meio. Quer dizer, levanta, fala: meu Deus, eu não aceito mais isso. Se tem uma solução, às vezes a cura, ela não é apenas através da oração. Existe cura que às vezes um medicamento médico também é milagre. Já pensou se não tivesse a medicina? Já pensou se não tivesse os medicamentos? Certa vez aconteceu um fato, isso foi verídico. A criança nasceu com um problema que ela tinha que tomar uma injeção sempre. A pessoa que é diabética, que injeção que ela toma? Insulina. A criança nasceu com esse problema, então tinha que tomar insulina sempre, né? Aí de repente o pai falou assim: não, mas eu não quero saber de insulina. Olha, cura, você não obriga Deus a te curar. Você tem que ter fé. Ele manifesta o milagre na hora que Ele quer. Mas muitas vezes o medicamento é um tipo de milagre. Aí aquele homem falou assim: olha, se Deus não curar a minha filha, o meu filho, eu não quero saber nem de crer mais nele. Mas Deus já tinha providenciado a insulina. A gente não pode ser ignorante. A nossa fé não pode ser uma fé burra, uma fé ignorante. Aí ele chegou em casa, pegou as insulinas e jogou fora. Aí de repente, lá madrugada, o menino deu uma crise. Ele foi procurar insulina para dar, não tinha. A criança morreu.
Todo mundo ficou sabendo, foram lá e o juiz chamou ele: por que você deixou seu filho morrer? Mas eu queria que Deus curasse. Olha, a gente não obriga Deus a fazer nada, a gente tem que ter fé. Mas se Deus está te dando uma saída, agradeça pelo milagre que Ele está te dando. Aí o juiz falou assim, o promotor falou assim: escuta, por que você jogou fora o remédio? Por que essa ignorância? A gente tem que ter fé em Deus, mas às vezes é preciso medicar, às vezes é preciso clinicar, às vezes é preciso operar. Deus também usa o medicamento para amenizar o sofrimento. Deus usa o médico para operar. Deus usa o médico para fazer um milagre. Aí o juiz falou assim: escuta, a insulina era um milagre de Deus. Quantos anos seu filho tinha? 12. Ele tomava desde quando nasceu. Você não acha que a insulina já era um milagre? 12 anos ele tomando, Deus já não estava abençoando ele? O remédio já era um milagre. Agora é claro, se Deus quiser que a pessoa não tome remédio, eu não mando ninguém parar de tomar remédio. Quem tem que mandar a pessoa parar de tomar remédio não é o pastor, nem a pastora na área espiritual. Quem tem que conhecer isso é o médico. Se o médico falar assim: não toma mais remédio, pronto, ele está falando, ele conhece. Que quando Deus opera um milagre, o nosso organismo sinaliza. E quando você vai fazer o exame, o médico fala: ó, engraçado, o seu problema sumiu, você pode parar de tomar o remédio. Está vendo? O próprio Deus, Ele nos ensina que nós temos que aprender a obedecer às regras da vida. Então, este homem naquele momento, Jesus o curou, fez o milagre acontecer. Existe situação que Deus vai operar um milagre, mas existe situação que nós podemos nos cuidar. Está entendendo? Existe situação que Deus vai fazer um milagre acontecer, mas existe situação que nós precisamos nos cuidar. Precisamos ver o que nós temos que fazer, qual é a minha parte, qual é a tua parte. Nesse caso aqui, desse homem, foi precisa a intervenção milagrosa de Deus. Mas tem situação, vou dar um exemplo simplório, que muitas, meu Deus, olha, vamos supor que, meu Deus, eu estou orando porque eu preciso tomar um banho, eu preciso fazer isso e aquilo, cuidar disso aqui. Você pode orar, mas é você que você tem. Se você não levantar e fazer, Deus não vai mandar anjo e arcanjo fazer para você, não. Existem coisas que nós temos que fazer. Eu estou orando, eu estou pondo na mão de Deus para Deus abrir uma porta para mim. Vai abrir. Se você não levantar e não falar: Senhor, eu quero uma mudança, ir à luta, não vai acontecer nada. Eu quero comer verdura, eu quero, às vezes tem um quintal. Não adianta você falar assim: couve, eu quero que brote couve lá no quintal. Se você não trabalhar a terra, não fazer um canteiro, não jogar semente, não vai ter couve. Está entendendo? Então a gente tem que entender que tem situação que nós temos que orar e agir. Existe situação que Deus vai fazer sozinho, porque o ser humano não pode intervir. Mas tem situação que além de orar, nós temos que agir. Às vezes a menina ou a moça fala assim: nossa, eu quero passar no concurso, eu vou orar a Deus, para Deus abrir a porta para mim. Você vai orar, mas se você não estudar, você não vai passar. Você está entendendo? Tem coisa que você tem que orar, a oração tem que ser acompanhada de uma ação. Eu quero me libertar das drogas, oh meu Deus, me liberta. Vai te libertar, mas você tem que fugir dos amigos que mexem com droga. Você tem que sair de perto, você tem que parar de ter amizade com gente que só te leva para baixo. Não pode ter Deus para mandar o anjo, o arcanjo orar para você, mas se você continuar com as más companhias, não vai ter libertação. Quem está entendendo, diga amém. É importante a gente compreender. No caso deste homem, Jesus teve que fazer sozinho, libertar, porque não tinha um meio. Mas tem situação em nossa vida que além de orar, nós precisamos ter uma atitude de fé. Fica de pé em seu lugar neste momento. Oh, maravilha! Quem entendeu esta palavra, diga glória a Deus. Levante as mãos para cima. Quem entendeu esta palavra e crê, levante as duas mãos para cima e bata palmas forte para Jesus. Isso mesmo. Glorifica a Deus agora. Deus seja louvado por esta palavra.
Oh, maravilha, põe a mão no teu coração, que eu vou orar por você. Pense nessa pessoa que você ama, que talvez está em casa, que talvez ainda esta noite vai no médico, né? Às vezes tem que levar no médico, tem que levar, se medicar, clinicar. A oração acompanhada de uma ação. Fé inteligente. Pai, em nome de Jesus, neste momento, eu estou orando nesta hora por essas famílias, Senhor, por essas famílias que precisam de um milagre, por essas famílias que vieram aqui hoje, Senhor, crendo na libertação, crendo numa cura. Senhor, liberta esta mulher do medo, liberta esta menina da angústia, liberta esse jovem das drogas. Oh, Deus de poder, liberta essa pessoa do ódio e da mágoa, liberta das más companhias. Oh, Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, nós estamos orando nesta hora. Eu estou ordenando agora, espírito de depressão que está nesta mãe que está em casa, espírito de angústia, eu ordeno agora mesmo, sai da mente, sai do corpo, sai da alma. Ó Senhor da glória, estende as tuas mãos neste momento e opera o milagre da libertação, o milagre da cura. Entra dentro desta casa, manda um anjo com a espada desembainhada, Senhor, e queima toda obra de magia, de feitiçaria, de bruxaria. Que a presença do Senhor esteja dentro desta casa, em nome de Jesus Cristo. Deus, visita esta criança que está preocupada com a mãe, visita agora, meu Pai, esta mulher que não dorme à noite, mas hoje vai dormir, em nome de Jesus, porque toda tristeza, toda angústia, eu estou repreendendo agora, movido pela fé, na unção do Espírito Santo. Ó Pai, toca agora nessas pessoas que estão assistindo esse culto online agora, meu Pai. Toca agora, se tiver alguém doente, enferma, Senhor, esta live, Senhor, que esse culto que será compartilhado com muitas pessoas, que elas recebam a Tua bênção agora, em nome de Jesus Cristo. Digo assim, eu creio, mais forte, eu creio nesta palavra. Obrigado, Jesus. Mais forte, obrigado, Jesus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode ser.